Boa noite. Oi, gente. Opa! Boa noite, Mel, Beta, Angélica. E aí, gente? Carol, sejam todos bem-vindos. Boa noite a quem tá entrando. Juan. E aí, gente? Eu também, tô morrendo de saudade de vocês. Nossa, quanto tempo que eu não apareço por aqui. Super feliz de estar aqui com vocês hoje. Gente, ó, pra quem não sabe, eu tô em casa, né? Já tô. Hoje é quarta, né? 9 dias em casa, porque tô com Covid de novo, né? Já tinha pego em julho do ano passado. Acabei pegando de novo. Tô me recuperando bem, graças a Deus, cada dia melhor, assim, um pouquinho melhor. Mas o negócio é enjoado, gente. Vou falar mentira pra vocês, não. É chato, muito chato. Primeiro pela questão de ter que ficar em casa, né? De querer produzir, trabalhar, enfim. Mas é bem enjoadinho, assim. Eu tenho sentido dessa vez. Da outra vez também senti muita coisa relacionada a apetite, a dificuldade de comer. Mas dessa vez eu tô sentindo um pouco mais, assim, em relação a enjoo, em relação a muita azia, muita azia, assim, ó, azia, uma coisa surreal, que eu não sei muito bem se é das medicações, né, dos remédios, ou se é do próprio Covid mesmo, né? Então hoje eu já tô de sintoma. Sábado fizeram 7 dias, domingo 8, 9, 10, 11 dias, quer dizer, já tô super, né, mais pro final. Mas essa parte gástrica, né, é uma coisa que tem me incomodado muito, assim, muita dificuldade de comer, enfim, mas Leandro falou que não deixe de comer. Não tô deixando de comer, tô tentando manter, assim, minha alimentação bem saudável, até pra poder me recuperar logo, né, mas tenho sentido muito sintoma gástrico, gente, muito surreal. Eu acho que depois eu vou até fazer uma live aqui falando sobre essa questão do Covid, assim, porque eu mesmo fico super curiosa, assim, pergunto às pessoas que já tiveram, se ficaram com alteração de paladar, se estão tendo enjoo, se estão tendo azia. É uma curiosidade minha isso, né? E aí eu acho que é uma coisa que também pode ajudar outras pessoas, né? Então também tô pensando aqui em depois fazer um conteúdo a respeito disso. A respeito dessa questão de Covid, né? Como que foi como que tá sendo esse processo, né? E como que tá sendo a melhora, enfim, porque eu já não tô mais com nenhum sintoma, graças a Deus, respiratório. Não tive mais febre desde sexta-feira que eu não tenho febre, mas essa parte gástrica, digestiva, é realmente, assim, muito incômodo. Meu marido também tá sentindo menos do que eu, mas o antibiótico dele já acabou. Ele só teve que tomar um ciclo de antibiótico. Mas ele também sente um pouquinho de desconforto gástrico, tá sentindo um pouco de dor de cabeça. Mas eu ainda, como tenho antibiótico ainda até sexta, né? Eu tive que fazer 2 ciclos de antibiótico, porque um só não foi suficiente, né? Eu tive um pouquinho de comprometimento pulmonar, muito pouco, mas tive. E aí tive que entrar com um antibiótico mais forte e um corticoide muito forte. E aí eu acho que também esses sintomas gástricos que eu tenho tido são muito dos medicamentos, né? Muito fortes. Mas graças a Deus, gente, perto de tudo que a gente vê, né? A gente tá super bem. A gente está melhorando, já estamos aí no final, a gente vai cumprir todo, né, o protocolo direitinho para não colocar também a vida de ninguém em risco, mas já estamos quase liberados. Sexta-feira, se Deus quiser, tudo evoluindo bem assim, a gente está liberado. E aí, a ideia, ontem eu coloquei a caixinha de pergunta lá, e a ideia hoje, gente, era fazer um pouquinho diferente, era responder algumas perguntas que entraram lá na caixinha, que podem ser perguntas de outras pessoas, né? Então coloquei a caixinha lá ontem à noite, teve bastante pergunta, mas também deixo aberto aqui para durante a live o que vocês tiverem de dúvida, eu consegui tirar também, tá? Boa noite, Márcia, Lilian, todo mundo que entrou aí.
E aí, gente, eu não vou me prolongar muito não, tá? Já vou abrir a caixinha aqui, que eu ainda tenho acesso às perguntas, pra gente começar a conversar um pouquinho sobre as perguntas que apareceram aqui pra mim, tá? Então, ó, a primeira pergunta que apareceu aqui foi a respeito da dieta com arroz e feijão dá. Olha só, gente, essa questão, hoje, inclusive, eu atendi uma paciente que hoje eu atendi online à tarde, e ela ficou muito preocupada com essa questão que ela vai passar por um processo de uma dieta de emagrecimento, mas ela gosta muito de comer um arroz com feijão. Então, preocupada com essa questão da dieta do arroz com feijão, né? Como incluir, por exemplo, alimentos como arroz e feijão dentro de uma dieta de emagrecimento. E isso, gente, é super possível. Eu sempre falo aqui o seguinte: nenhum alimento ele tem poder de engordar ou poder de emagrecer de forma mágica ou exclusiva. Então a gente pode fazer sim uma dieta de emagrecimento em que se tenha o consumo de arroz e feijão, no almoço e inclusive na janta, desde que isso esteja encaixado dentro de um planejamento de um dia inteiro. Então, muitos pacientes meus que têm hábito de comer arroz com feijão, eu não mexo nessa questão do arroz com feijão. Eu só faço um ajuste ali de quantidade para caber dentro dessa dieta de emagrecimento. Mas sim, super possível, tá? Super possível. A combinação de arroz com feijão é uma combinação que ela forma uma proteína vegetal completa. Então é um alimento que junta, eles têm, né, todos os aminoácidos que a gente chama de aminoácidos essenciais, que são importantes para formar essa proteína completa. Então, nada de medo de arroz com feijão, gente. Pode comer arroz com feijão, nenhum problema de comer arroz com feijão. E isso cabe, sim, dentro de um processo de emagrecimento, tá? Então, arroz com feijão, vamos fazer as pazes com o arroz e feijão. Outra pergunta, ó, essa aqui é legal também. Se eu fizer muita musculação, ficarei grande ou consigo emagrecer? Olha só, gente. O que vai fazer você ganhar massa muscular ou você emagrecer vai ser a dieta, tá? O planejamento dietético. A musculação, do ponto de vista de treinamento, o treino muda muito pouco para quem tem objetivo de ganho de massa ou para quem tem objetivo de perda de gordura, tá? Então, nada de medo de fazer musculação, por exemplo, paciente que quer emagrecer e quer fazer musculação, né? Qual é o melhor exercício? Eu sempre indico a musculação. Aí muitas falam assim, mas eu vou emagrecer primeiro para depois fazer musculação. Não, gente. Por quê? Do ponto de vista de composição corporal, a musculação vai ser o melhor estímulo de exercício num processo de emagrecimento. Então, por quê? Porque a gente vai perder a gordura e a gente tem a possibilidade de ganhar massa muscular, tá? Você melhora o seu condicionamento, você melhora o seu perfil glicídico, o seu perfil, né, de açúcar, você melhora o seu perfil lipídico, você melhora a produção de hormônios que estão relacionados ao emagrecimento. Então, nada desse raciocínio de emagrecer primeiro para fazer musculação depois. Mulher, principalmente, que tem objetivo de ganho de massa dentro da musculação, se dedica e come arduamente para isso. Não é um processo simples de ganhar massa muscular. Muito pelo contrário, é um processo muito trabalhoso. Então, há de se perder esse medo de ficar grande na musculação. Você não vai ficar grande fazendo musculação. Principalmente se você estiver numa dieta, fazendo um planejamento alimentar para perder gordura. Tá bom? Não se justifica esse medo. Fiquem tranquilos em relação a isso. Então, vamos lá, gente. Vou pulando, porque senão não dá tempo da gente responder tudo. Essa aqui, ó. Tenho vergonha do meu corpo, não vou à praia, piscina, quero mudar, preciso mudar. Gente, realmente assim, mulheres, né, principalmente, tem muitas mulheres que têm vergonha de ir à piscina, de ir à praia. Eu já tive também quando era mais gordinha, quando não estava satisfeita com o meu corpo, enfim. E isso é muito ruim, porque não é que a mulher que ela tá acima do peso, que ela tá gordinha, que ela não pode ir à praia. Ela pode ir à praia independente do corpo que ela tiver. Só que, realmente, muitos de nós, mulheres, não nos sentimos à vontade quando estamos nessas situações, por exemplo, com um corpo que não te agrada, não te deixa segura, enfim. E aí, quero mudar, preciso mudar.
eu acho que assim, a primeira decisão com certeza é decidir mudar, né? Porque é um processo, não é simples, tá? É um processo que se tem que ter muita dedicação. Então, assim, o primeiro ponto com certeza é decidir que quer realmente mudar. Mas e decidir, gente, de verdade, de verdade. Porque aí, para no primeiro obstáculo você não desistir de tudo aquilo que você está fazendo. Você tem que ter muito forte para você o porquê que você está fazendo aquilo. Para cada obstáculo, né, a cada dificuldade, a cada vez que você vai desanimar, porque isso vai acontecer, você ter, né, voltar na sua mente, ter na sua mente exatamente o porquê que você está fazendo aquilo ali, que aquilo tem que ser muito claro para você, tá? A Lili perguntou aqui, vou respondendo o que for aparecendo para não deixar passar, tá? Qual a diferença entre um plano alimentar para perder gordura e ganhar massa? Basicamente, gente, quando a gente faz quando o nutricionista ele vai fazer um planejamento alimentar para perder gordura, a gente coloca esse paciente em déficit calórico que a gente chama. O que significa isso? Vou tentar explicar de uma forma bem simples, bem didática para vocês. Vamos supor que eu gaste 2.000 calorias por dia para manter meu corpo em atividade, tá? É meu gasto médio, vamos dizer, 2.000 calorias. Dentro de um planejamento dietético para perder gordura, o que a gente vai fazer com esse paciente? A gente coloca esse paciente em déficit. Então, se ele gasta 2, eu vou colocar ele em 1.700. Estou falando de uma forma bem simples, tá, gente? Bem didática para vocês entenderem. Então, ele sempre fica devendo, tá? E aí, teoricamente, ele vai tirar essa diferença, esse déficit da reserva energética, né? Da reserva de gordura que a gente tem. E quando a gente faz um planejamento de ganho de massa muscular, a gente precisa colocar esse paciente para comer mais do que a necessidade dele, né? Então seria ao contrário. Gente, eu fiz alguma besteira aqui, peraí. Então seria ao contrário. Eu vou pegar esse paciente, se ele gasta 2.000 calorias, por exemplo, eu vou vou fazer o planejamento desse paciente para 2.400, 2.500 mil calorias. Eu coloco caloria sobrando. Então, explicando de uma forma bem simples. Paciente em perda de gordura, a gente coloca faltando caloria. Paciente em ganho de massa, a gente coloca sobrando caloria, tá? Mas é muito mais complexo que isso. A gente tem que fazer uma distribuição de macronutrientes, a gente precisa manter um nível de carboidrato distribuído durante o dia, assim como a questão da proteína, assim, é muito mais complexo. Mas de forma bem simples, bem simples, ver se ficou entendido, Lilian, é isso, tá? Vamos lá, gente. E nas escolhas, é necessário comer de 3 em 3 horas? Não. Essa questão do comer de 3 em 3 horas, gente, eu tô fazendo alguma besteira aqui. É necessário comer de 3 em 3 horas? Não. Muito tempo atrás, né, algum tempo atrás, se acreditava que quando a gente ficava mais de 3 horas sem se alimentar, de que o nosso metabolismo ele diminuiria, tá? Hoje, gente, com as pesquisas que se tem, já se sabe que isso não é uma verdade absoluta, isso não é uma constante, tá? Não tem necessidade de comer de 3 em 3 horas e isso vai ter que ser avaliado muito individualmente. Então, por exemplo, tem paciente que ele prefere comer de forma mais fracionada. Tá? Eu tenho vários pacientes, por exemplo, que às vezes tem até dificuldade de bater a quantidade de comida que precisa bater. E aí, o que a gente faz? A gente fraciona mais essa alimentação. Então, ele come de 3 em 3 horas. Já tem paciente, eu, por exemplo, sou desse tipo. Eu prefiro fazer menos refeições e comer com maior quantidade. Eu gosto de comer quantidade, quer dizer, eu gosto pré-Covid, né? Agora tá difícil comer, gente. Mas assim, normalmente, eu gosto mais de comer grandes refeições e menos fracionado. Então, a gente sempre, o nutricionista, ele vai sempre precisar individualizar isso. Para algumas pessoas, comer de 3 em 3 horas vai ser a melhor opção. Para um outro paciente, vai ser fazer 3 refeições grandes, pode ser até 2, se ele conseguir, né, alcançar aquela quantidade de nutrientes que ele consegue naquelas refeições. Isso vai precisar ser avaliado caso a caso. Mas essa regra de que se é necessário comer de 3 em 3 horas, principalmente para não diminuir o metabolismo, isso aí já foi, tá, gente? Isso já caiu, já tem um tempo. A Aline botou, e nas escolhas dos alimentos, tem a ver ou só a quantidade? Com certeza.
Com certeza, Lilian, foi como eu te expliquei, né? A gente precisa fazer um cálculo de um planejamento dietético de quanto comer, mas a gente também tem vários cálculos que a gente faz em cima da necessidade de cada macronutriente de acordo com o objetivo que aquele paciente tenha, o peso que ele tenha, como que estão os exames bioquímicos desse paciente, como é que a gente vai fazer a distribuição de proporção desses macronutrientes, né? Carboidrato, proteína, lipídio, enfim. É complexo, né? É um pouquinho complexo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Deixa eu puxar aqui, gente. Mais perguntinha que entrou aqui pra mim. Não consigo me relacionar por estar acima do peso, acredito, né? Como faço pra mudar essa situação? Gente, foi a mesma coisa que eu falei da praia, né? Eu só posso ir à praia se eu tiver magra? Não, de forma alguma. Mas a gente tem que estar se sentindo confortável com o corpo que a gente tem, tá? E aí eu posso estar me sentindo confortável mais magra, posso estar me sentindo confortável um pouco mais gordinha. Isso aí não existe uma regra. O importante é você estar se sentindo bem com você. Se você está com um corpo, mesmo que não seja para as outras pessoas um corpo tão magro, enfim, que não esteja para os outros adequados, mas que é um corpo que você se sente bem, que você está feliz, tá tudo certo. Agora, se você possui um corpo que te incomoda, que você se olha no espelho, que você não se reconhece, que você não gosta, que você não se sente bem, se sente segura, se sente confiante, eu acho que a pessoa tem que sim fazer aquilo que está no alcance dela de mudar, tá? Sem maluquice, sem paranoia, sem procurar atalho, tá? A gente tem que procurar um caminho que seja um caminho orientado, bem orientado, respeitando, né, os seus limites, mas com certeza, se te incomoda, se seu corpo é um corpo que está te incomodando e é uma coisa possível de você mudar, eu acho com certeza que a gente tem que buscar mudar. Que a gente tem que buscar mudar, se sentir bem, se sentir atraente, se sentir satisfeita. E isso é um processo individual. Não tô falando que o outro tem que me sentir, tem que achar que eu tô bem ou não tô bem. Isso aí pra mim, gente, eu não tô dizendo nada. Não tá dizendo nada. Eu tô dizendo eu comigo mesmo. Por exemplo, tem gente que amigas minhas mesmo que me falam, eu não gosto, tipo, acho que você é muito musculosa, acho que você é muito forte, porque eu tenho uma massa muscular um pouco mais desenvolvida, eu gosto, me sinto bem assim. Aquilo ali não me incomoda em nada. Tem às vezes que brinca, você deve tomar umas bombas, bota pilha, enfim. Gente, não me incomoda, mas não me incomoda de verdade, porque o mais importante pra mim é como eu tô me sentindo quando eu me vejo lá no espelho, se eu tô satisfeita com aquilo ou não. Se é uma estética, um corpo que me agrada, isso pra mim é o mais importante, tá? A opinião do outro é a opinião do outro, ele tem direito de ter a opinião dele, mas o que importa pra mim é como eu estou me sentindo. Então, se realmente é uma coisa que te incomoda, vamos atrás do que precisamos fazer pra mudar, tá bom? Vamos lá, gente. Meu marido diz que precisa emagrecer. Como me motivar? Gente, eu acho que é exatamente o que eu acabei de falar, né? Isso é uma coisa que te incomoda, né? Aí eu acho que é você parar realmente, se olhar no espelho, encarar a sua própria imagem e pensar, eu tô feliz desse jeito? Se eu tô me sentindo bem, minha aparência me agrada, me sinto bem, me sinto confortável, tá tudo certo. Se você tem alguma coisa na sua aparência que te incomoda, e é possível mudar, porque é possível mudar, gente, de forma saudável, tá? Eu acho que tem que correr atrás de mudar mesmo, que a gente tem que estar se sentindo bem satisfeito com aquilo que a gente vê, tá? Vamos lá, gente. Esse aqui é legal, ó, bem legal. A pandemia atrapalhou minha vida muito ansiosa, só comi o que fazer para emagrecer. Então, gente, cara, eu peguei assim, eu não sei, toda semana no consultório, vamos dizer, de 15 pessoas que eu atendo, 13 tiveram um problema com essa questão de pandemia e ganho de peso nesse período, enfim. Isso realmente foi uma constante, tá? Para grande parte das pessoas, principalmente por conta dessa questão de ansiedade, né? De dificuldade de manejo nessa questão da ansiedade, de não conseguir
lidar com essa questão da ansiedade, muitas vezes sem descontar na comida, isso é muito comum. E aí o que eu sempre falo para os pacientes que chegam para mim com esse relato é o seguinte, gente, o que passou, passou. Não adianta eu ficar aqui, como dizia minha mãe, né, chorando leite derramado. O que ficou para trás, ficou para trás. O que me importa é o que eu vou fazer daqui para frente, porque não adianta eu ficar mascando em cima daquilo ali que passou, que é uma coisa que eu não tenho mais controle. Então, passou e a gente precisa aprender com isso. A gente está já quase um ano e meio, né, gente, praticamente, de pandemia. E aí a gente não faz ideia de quanto tempo isso ainda vai levar para passar totalmente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar mais um ano e meio chutando o pau da barraca porque é pandemia, tô ansiosa. Não. A gente vive essa situação e aí agora o que a gente precisa fazer é se adaptar a essa nova situação que a gente tem. A gente tem previsão, mas muito assim vaga, né, gente? Quem diria que um ano e pouco depois, um ano e meio quase, a gente estaria passando por isso até hoje? Ninguém imaginaria. Todo mundo, eu pelo menos, eu tinha certeza absoluta de que um ano depois ia estar todo mundo vacinado, vida normal, tudo mais, e tô em casa com Covid de novo um ano depois. Então eu acho que assim, a gente pensar o que a gente vai fazer daqui pra frente, né? Eu já sei o que me fez ganhar peso. Ponto 1, né? Ganhei peso na pandemia, fiquei ansiosa, o mundo acabou, super justo, comi demais, ganhei peso. Show. Isso eu já entendi, tá? Porque é o que eu tenho de relato de praticamente todo mundo que ganhou peso nesse período, foi isso. Mas o que eu vou fazer daqui pra frente? De hoje, dia 2 de junho pra frente. Eu vou continuar agarrada na pandemia, no meu Deus do céu, não sei o que vai ser, na ansiedade, ou eu vou fazer alguma coisa para mudar essa minha situação, né? Então eu acho que agora é o momento de parar, ver o que eu fiz até aqui, o que me fez ganhar peso até aqui. Então é comer por ansiedade, comer demais, parar de fazer exercício físico, descontar todo meu estresse, minha ansiedade na comida. Tá, já consegui fazer essa autoavaliação. E o que eu vou fazer daqui para frente? Eu já sei o que me fez engordar. E agora eu preciso saber o que vai me fazer emagrecer. O que vai me fazer emagrecer? Organizar minha alimentação, começar a planejar minha alimentação, organizar o meu ambiente. Então, se eu vou entrar num processo de emagrecimento, eu vou comprar bolos e mais bolos, doces e mais doces e ter oferta dessas comidas dentro da minha casa? Não. Se eu vou entrar num processo de emagrecimento, eu preciso começar a fazer atividade física. Ah, mas eu não me sinto segura para ir para academia, ou não quero ir, não tem essa opção. Não tem problema, eu vou fazer exercício em casa. Hoje a gente tem várias plataformas, a gente tem aula de graça no YouTube. É muito fácil ter acesso a esse tipo de informação hoje em dia. Eu posso colocar um tênis, um fone e caminhar na rua do lado da minha casa que não tem movimento nenhum. Eu vou cortar esses alimentos, né? Açúcar, farinha refinada, álcool, refrigerante, biscoito, pães em excesso da minha alimentação. Vou, como eu falei, planejar minhas refeições, vou organizar minha casa para eu ter comida de qualidade, para ter e fazer minha dieta. Então, assim, chegou a hora de parar. É o que eu falo às vezes aqui, né? A casa tá uma bagunça. Eu preciso parar e organizar a casa. O que eu vou fazer? Vou organizar o ambiente, vou ver o que eu preciso ter disponível para eu comer, vou me livrar desses alimentos que são gatilhos para mim e vou começar a fazer atividade física. Ponto. Esse é o ponto 1, tá? Angélica botou, você está postando vários treinos aqui. Gente, tem tanta coisa, mas tanta coisa que dá pra gente fazer em casa sem recurso nenhum. Essa semana, estando melhor, passando essa azia, esse mal-estar todo, vou voltar a postar os treinos de TV, mas eu já tenho alguns vídeos que semana passada eu postei, ontem, anteontem, eu postei um treininho para fazer de braço. Gente, com pouco recurso a gente consegue fazer muita coisa. E prometo, hoje é quarta, né? Sexta-feira
eu vou colocar mais um IGTV de treino lá, tá? Pra gente fazer em casa, sem material, sem nada. Então, ó, abandonamos a bengala da pandemia, gente. Pandemia a gente não tem ideia de quando isso vai acabar. Já passou da hora da gente começar a tomar uma atitude e mudar essa situação. Quanto mais tempo a gente demorar, pior vai ficar. Eu tenho ficado, gente, no consultório assustada, tenho mesmo. Inclusive, vou fazer semana que vem um IGTV sobre isso, de pegar exame bioquímico de paciente que inclusive nem tem um sobrepeso importante de balança, né? Porque as pessoas se pegam muito nessa questão de peso, de balança. E aí a gente pega vários pacientes no consultório que eles estão eutróficos. O que é isso? Que eles estão com peso considerado saudável, vamos dizer assim, mas com os exames bioquímicos, gente, muito alterado, paciente de 20, 22, 23 anos, que está com resistência à insulina, que já está com um quadro de pré-diabetes estabelecido, que está com um quadro de esteatose hepática. Gente, isso é muito sério, são níveis indicativos de saúde que são super importantes. Então, assim, já passou da hora da gente começar a cuidar da nossa alimentação, de cuidar da nossa saúde. A gente está vivendo um momento, né, de que tem-se uma necessidade muito grande de cuidar de saúde, gente. Eu tô em casa, que tô doente, é muito ruim. Então, assim, você vê que o Covid mesmo, né, ele castiga muito a pessoa. Eu fico imaginando uma pessoa que não tem uma saúde, por exemplo, como é que eu tenho. Eu tenho uma saúde muito, né, pré isso tudo, muito boa. Mas a gente precisa cuidar da saúde da gente, tá? Eu tenho ficado realmente, assim, assustada de um ponto de vista bem negativo em relação a essa questão dos indicativos de saúde, e são indicativos que são influência principalmente alimentar, tá? Principalmente alimentar. As pessoas têm tido um padrão alimentar muito assustadoramente ruim, tá? Gente, deixa eu ir puxando aqui mais as outras perguntinhas, senão eu começo a falar. Então vamos lá. Ainda nesse sentido, né? Quero muito emagrecer, por onde começar? Estou perdida. Então, é exatamente o que eu acabei de falar. A primeira coisa, quero muito emagrecer, por onde começar? A primeira coisa que você precisa é encontrar, né, num processo aí de autoconhecimento mesmo, é o que te fez engordar. Então, quer dizer, se você vem de um ganho de peso recente, o que te fez engordar? Provavelmente foi comer além da necessidade, se exercitar pouco, um alto consumo de carboidrato, de açúcar, de alimentos industrializados. E aí, pensando nisso, o que a gente precisa fazer para começar? E no efeito contrário, como eu falei, melhorar esse padrão alimentar, né? Mais comida de verdade, comida que se compra na feira, no açougue. Então, frutas, legumes, verduras, carnes, raízes, ovos, queijos, azeite, comida natural, diminuir o consumo de alimentos industrializados. O que são alimentos industrializados, gente? Tudo que tem pacote, que vem em pacote, que a gente compra em mercado, que a gente compra em prateleira, que tem período de validade longo, isso é comida industrializada. Isso aí vai entrar nas exceções, assim, 10% da nossa alimentação. 80%, 90% da nossa alimentação tem que ser de comida de verdade, tá? Então, comida que não tem pacote, que não tem data de validade, que a gente encontra na feira, no açougue. A gente precisa começar a botar esse corpo para se movimentar, como eu falei. Eu odeio musculação, não quero para musculação, posso musculação. Gente, não existe só musculação. A gente precisa botar o corpo em movimento. O corpo é uma máquina que foi feita para ficar em movimento, para estar em movimento. Qual movimento? O que você faz. Mas tem que fazer algum tipo de movimento. Quantos dias? Todos os dias, tá? Pode ser caminhar, pode fazer treino em casa. Prometo que até o final de semana, essa semana, eu posto mais um IGTV de treininho para fazer em casa, sem nada, 30 minutos, trabalhando o corpo inteiro, porque não tem desculpa, tá? A gente precisa colocar esse corpo para começar a se movimentar, tá bom? Vamos lá, gente. Nunca consegui fazer dieta por muito tempo. Meu marido vive me sabotando. Gente, os maridos são terríveis, né? São terríveis. Olha, eu não posso reclamar não, tá? Porque o meu não é não. Mas assim, eu escuto muito isso.
Ai, meu Deus, será que eu devo falar isso? Os maridos vão ficar bravos comigo aqui. Tem duas questões aí. É, a primeira, eu acho que é a do boicote mesmo, tá? Maridos que não fiquem chateados. Mas eu acho que alguns, tá? Não digo todos, tá, gente? Isso que eu tô te falando, meu marido, isso me dá super força pra me alimentar bem, assim, ele não me atrapalha em nada, muito pelo contrário. É, tem vários maridos que, assim, a mulher, ela entra num processo de emagrecimento, começa a se cuidar, e aí é, a mulher começa a ter um resultado, começa a ficar mais bonita, e aí alguns maridos, não todos, acabam, talvez até inconscientemente, fazendo meio que um boicote, assim. Não sei se muitas vezes por se incomodar, às vezes da mulher tá fazendo dietas, cuidando, e ele não conseguia, ou não tá naquela vibe de fazer aquilo ali, entendeu? Tá em outra vibe, quer a companhia da mulher para comer, então isso é muito comum também, né? Por exemplo, a gente aqui faz vários momentos, né, de sociais que envolvem comida. E aí, quando a mulher, por exemplo, tá de dieta, às vezes o cara ele acaba perdendo aquela companhia. Mas assim, não vou entrar na análise comportamental da situação, porque aí, gente, aí a gente, né, tem que avaliar isso casamento a casamento. Mas eu acho o seguinte: você tem um propósito, né? Esse propósito é seu. Esse propósito não é do seu marido, tá? E se o propósito é seu, quem vai ter que atravessar esse caminho, caminhar por esse caminho, é você. Mas poxa, seria muito mais fácil se ele me ajudasse. Tá, seria muito mais fácil, mas aí se ele não te ajudar, então você não vai nunca embarcar no processo do emagrecimento que você tanto sonha, de mudança do seu corpo, de tratar a sua saúde, enfim. Gente, o processo, eu sempre penso isso. O processo é meu. Se eu tenho alguém que me apoia, ótimo, perfeito. Mas se eu não tenho, o processo continua sendo meu. E a única responsável por ele sou eu. Então, maridos boicotadores, corta, entendeu? Ah, ofereceu comida, não, muito obrigada, tô satisfeita, enfim. E assim, abra as exceções. Quando você achar que vale a pena abrir as exceções, eu não acho que ninguém vou comer porque senão vai ficar chateado para agradar, nada disso. Aí você tá agradando a outra pessoa e você tá indo contra uma coisa que você quer, que você deseja para agradar uma outra pessoa. Eu não concordo com isso. Tá? Então, assim, seja prioridade, primeiro seja a responsável pelo seu processo. O processo é seu, não é do seu marido, da sua mãe, da sua tia, dos seus filhos. O processo é seu, a responsabilidade é sua. Ponto 1. Ponto 2. Eu não concordo, não acho que ninguém tem que comer para agradar ninguém, tá? Se a outra pessoa, ela tá respeitando aquele seu processo, então, converso com meu marido, poxa, amor, não quero, por exemplo, chegou em casa, trouxe esse doce aqui pra você. Não, amor, obrigado, tô fazendo, né, tô fazendo dieta, não quero, obrigado. Mas poxa, eu trouxe pra você, tá, tudo bem, mas eu não quero, obrigado. Ele tem duas opções, meu raciocínio ele tem a opção de ficar triste, chateado, ou a opção de respeitar a sua escolha. E você tem a opção de comer pra agradar, que eu acho que é a pior opção, ou de seguir fiel ao que você escolheu, tá? Então, assim, quem vai ter que encontrar esse caminho é você. Agora, nada de terceirizar essa culpa, gente. O processo é seu, quem vai ter que fazer o esforço é você. Ele tem a opção de entender ou não, tá? A Malvina falou aqui, triste é você fazer pra família e não comer. Mas aí, gente, por que a gente não vai fazer pra família, então, alguma coisa que seja saudável pra todos e que caiba, por exemplo, dentro de um planejamento de emagrecimento? Então, eu sempre falo aqui, comida, gente, de verdade, né? Arroz, feijão, carne, legume, fruta. Gente, isso dá para a família inteira comer. É porque muitas vezes vocês têm ideia de que dentro de um processo, né, de um planejamento de teste de emagrecimento, a pessoa vai comer salada e aí vai estar todo mundo sentado comendo lasanha e você comendo salada. Não precisa ser assim. Eu posso fazer uma comida de verdade, que caiba
dentro de né, de uma realidade da família inteira, e aí a gente consegue super compartilhar essas refeições. Agora, vai ter alguns momentos, por exemplo, que a sua família vai pedir uma pizza e aquilo ali não vai estar dentro do seu planejamento, ou você não escolheu fazer aquela exceção, você não se planejou para fazer aquela exceção? Vai. E aí, gente, cada um vai ter que fazer a sua escolha. Muitas e muitas vezes, por exemplo, aqui em casa eu tenho a questão do glúten, né? Eu sou celíaca, eu não como glúten. Em alguns momentos a minha família pede pizza, eles comem lá a pizza deles, eu vou comer outra coisa, gente. Eu não posso comer a pizza. E não tem nenhum problema nisso, né? Faz parte, gente, da vida adulta. É uma escolha. No meu é até por uma questão de saúde, mas mesmo se fosse uma questão de escolha, por estar num processo, é uma escolha minha. Eu tenho a opção de somos adultos, eu tenho a opção de fazer a escolha ou não, tá? A Angélica falou assim, ó, agarrei no meu propósito, não solto de jeito nenhum. Gente, não é fácil, mas é uma escolha. Por isso que eu falo que você tem que ter na sua cabeça muito, muito, muito forte o que você quer. Muito forte mesmo. Tem que estar muito decidido o que você quer e estar disposto a passar por aquele caminho. Agora, eu posso te garantir uma coisa também. Você conseguir alguma coisa que você queira muito. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um objetivo de emagrecimento, ela conquistar, porque isso é uma conquista. Essa conquista, gente, isso tem um valor que vocês não têm ideia. Quem já passou por um processo, mudou, né, transformou o corpo, mudou o corpo, conseguiu mudar uma estética que não era do seu agrado, vocês não têm ideia da sensação que isso traz, de forma individual mesmo, de capacidade, de autoestima, de autoimagem, de trazer uma segurança, de você se sentir capaz e que o mérito de ter conquistado aquilo ali é seu. Então, a gente tem que colocar isso tudo na balança. Gustavo, boa noite. Triste é você fazer pra família não comer. Boa noite, manda um alô pra mim, Gustavo. Já respondi. Deixa eu ver aqui, gente, se tem mais alguma perguntinha. Senão eu vou voltar lá pra caixinha. É um prazer a longo prazo e comer é um prazer rápido. É exatamente. É porque assim, gente, comer traz aquela sensação imediata, né? Então quer dizer, vi aqui aquele doce, não estava muito no meu planejamento, fui comer. Te traz um bem-estar na hora. Isso é instantâneo. Só que aquilo tá indo de acordo com o que você propõe para você mesmo. Aí é aquilo que a gente tem que parar para pensar. Então eu tenho um propósito, né? Tenho um propósito lá estético, quero emagrecer, quero me sentir melhor, quero me sentir confortável com o meu corpo. Eu vou ter que falar alguns nãos nesse meio do caminho. E aí falar não aqui agora pode ser um pouco doloroso, vamos dizer assim. Mas é o que vai me trazer um benefício lá na frente. E isso não é só em relação à comida, gente. Isso é em relação a qualquer coisa. Estou estudando para fazer um concurso. Eu tenho a opção de deitar e ficar a tarde inteira vendo televisão, Netflix, ou eu tenho a opção de sentar na cadeira com preguiça e estudar, porque eu tenho um objetivo que eu vou colher lá na frente. A vida é assim, né? A gente planta aqui para colher lá na frente. E é como eu falei, vale muito, 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 gente, dizer esses nãos, né, em momentos pontuais, para você conquistar uma coisa lá na frente. Com certeza. Quem já passou pelo processo sabe do que eu tô falando, tá? Vamos lá, gente. Do marido, né, que eu falei agora. Detesto musculação. O que posso fazer? Gente, sempre falo aqui, musculação é chato. Traz um resultado muito bom para quem se dedica e faz direito, tá? Mas qual é o melhor exercício? O exercício que você faz, tá? Funcional, crossfit, natação, caminhar, correr, pular corda, andar em volta da casa, subir escada, jogar tênis, jogar vôlei. Alguma coisa tem que fazer, tá? Ana, qual que você acha o melhor dos mundos? Musculação e aeróbico, tá? Dentro do planejamento do mundo perfeito seria o que eu indicaria para todo mundo fazer. Qual você deve fazer? Qualquer um, tá? Exercício bom é exercício feito. Eu preciso fazer alguma coisa. O que não posso, de jeito nenhum, jamais, em tempo algum, é não fazer exercício. Isso não é uma opção,
tá? Então, assim, vocês vão... Ah, mas eu não gosto de nada. Então, meu amor, você vai ter... Tem uma triste notícia para te dar. Você vai colher os frutos de uma vida sedentária, que é envelhecer de uma forma não saudável, ter vários problemas de saúde, ter um corpo que não funciona, poder vir a desenvolver várias doenças crônicas, enfim. Então, gente, sabendo que não fazer não é uma opção, você vai ter que escolher algum. Qual é o melhor? O que você faz, o que você consegue ter adesão, o que você consegue se ver fazendo por um longo período de tempo, tá? Não precisa fazer musculação. Eu gostaria muito que todo mundo do mundo fizesse musculação pelos benefícios físicos, de saúde, estéticos, o resultado que um bom treino de musculação dá. Mas não é a única opção, tá longe de ser a única opção. A gente precisa encontrar algum, tá? Vamos lá, gente. Depois dos 40 anos fica mais difícil emagrecer? Sim e não, tá? Porque sim. Eu tenho uma live aqui com a doutora Salir, depois vocês podem olhar lá no GTV, em que ela explica algumas coisas relacionadas a metabolismo, né? O que acontece com a mulher depois dos 40 anos. Mas o que eu vejo aqui, gente, na maioria das vezes, tá? Na grandíssima maioria das vezes, é realmente uma mudança de hábitos, tá? Então, por exemplo, a mulher até 30 anos, 30 e poucos anos, normalmente, abaixo dos 30 anos, ela é uma mulher que ela tem uma atividade física, né, maior, tem menos responsabilidades, né, em relação à casa, em relação com a família. E o que acontece com a mulher, por exemplo, depois de 35, 40 anos, a mulher normalmente ela já tem os filhos, e aí ela se divide entre filhos, casa, trabalho, marido, e aí o que acontece é que normalmente diminuem drasticamente a quantidade de atividade física, o padrão alimentar da mulher com essa idade normalmente, na maioria das vezes, piora. Então, sim, muitas mulheres nessa idade, elas se cuidam muito menos, isso também é uma constante, tá? Principalmente por conta dessa mudança desse quadro de vida mesmo. E aí a mulherada acaba se deixando um pouco de lado, a verdade é essa. E aí o que acontece é que a gente tem uma perda natural de massa muscular com a idade, desculpa, gente, que vem realmente com a questão da idade, e que é agravada por essa mudança de hábitos. Então a mulher ela já tem uma tendência de perda de massa muscular e ganho de gordura com a idade, natural da mulher, por conta da questão dos hormônios, né, dos hormônios sexuais, né, de testosterona, enfim. E aí isso acaba sendo agravado por essa mudança de padrão de vida. Então, nós mulheres, com a idade, a gente precisa nadar contra a corrente mesmo, porque o natural vai ser o acúmulo de gordura, perda de massa muscular, diminuição do metabolismo. E aí o que a gente precisa fazer? Malhar mais, investir em ganho de massa muscular, colocar esse corpo para se movimentar, cuidar cada vez mais da alimentação, beber cada vez mais água, melhorar cada vez mais esse padrão alimentar, diminuir o consumo de açúcar, diminuir o consumo de industrializado, aquilo tudo que eu falei anteriormente. E o que a gente acaba fazendo é o contrário, tá? Então, se a questão da idade é uma questão que a gente não tem controle, o que a gente tem controle? Dos hábitos de vida. Exercício físico, alimentação, sono, manejo de estresse, isso tudo entra dentro de um quadro de saúde. Então, vamos abandonar aquilo que a gente não tem controle, porque a idade é uma coisa que a gente não tem controle. Eu tenho 34, 35, daqui a pouco fazer 36. Isso aí eu não tenho controle. O que eu tenho controle? Do quanto que eu vou me exercitar, do quanto que eu vou cuidar da minha alimentação, do quanto que eu vou beber de água, de como que eu vou cuidar do meu sono, de estar sempre indo ao médico para ver meu perfil hormonal, se tá ok, se não tá ok. Então, gente, vamos cuidar do que nós temos de controle, tá bom? E aí a gente consegue dar uma contrabalanceada nessa questão da idade, porque a questão da idade, ela vai chegar. Então, vamos cuidar do que nos convém,
do que está sob nosso controle, tá bom? Vamos lá. Gente, se vocês tiverem dúvidas a respeito das coisas que eu ainda tô colocando... isso aqui é legal. Gente, eu postei um videozinho hoje sobre isso. Não foi só, eu botei lá sobre exercício. Qual a melhor dieta para perder barriga? Gente, a gente tem que pensar o seguinte. Acúmulo de gordura abdominal, né? O que leva ao acúmulo de gordura abdominal? Excesso, né? Eu como além daquilo que eu gasto. O que eu como que não vira combustível, né, como energia, vai acumular. Vai acumular como? Em forma de gordura, né? Um dos locais que a gente mais acumula gordura, abdômen, né? Tanto mulher quanto homem nessa questão abdominal, e a mulher ainda tem muitas vezes aquele acúmulo de gordura de quadril, né? De culote, enfim. É bem biotipo de acúmulo de gordura da mulher também. Então, qual a melhor dieta para perder barriga? Uma dieta que seja rica, mais uma vez, em comida de verdade. Baixo consumo de produtos industrializados, açúcar, refrigerante, álcool, carboidrato refinado. Então, pão, bolo, biscoito, esses tipos de alimento favorecem o acúmulo de gordura abdominal. Muitas vezes eu pego paciente em consultório, pego na academia também pra fazer avaliação, e são meninas magras, né? Você vê aquele corpo ali magro, tudo mais, e aí quando eu vou fazer a avaliação do percentual de gordura, gente, vou pegar, por exemplo, uma dobra de abdômen, eu fico chocada, porque tem um acúmulo de gordura abdominal absurdo. Por quê? Você vê que são meninas que elas têm um peso saudável, né, dentro de alguns parâmetros, mas que tem um acúmulo de gordura abdominal devido a má alimentação. Isso é muito comum. Aquele bem tipo falsa magra mesmo, que você vê de roupa, assim, aí você vai ver a pessoa, né, vai fazer avaliação dessas dobras cutâneas, tem um acúmulo de gordura absurdo abdominal. Por quê? Porque tem uma péssima alimentação, tá? Principalmente rica nesses alimentos, né? Açúcar, alimento industrializado, refrigerante, fast food, enfim. Então eu coloquei lá hoje no feed abdômen, como é que a gente perde barriga, né? Aquele famoso perde barriga. É na esteira, no abdominal, no exercício abdominal, na cinta, aquele creme que você passa, que aquilo fica fedendo, aquele cheiro de mentol, nada disso. Eu sempre brinco que abdômen a gente constrói na cozinha, com um bom padrão alimentar, tá? Com comida de verdade, comida de feira, comida de açougue, longe do mercado, da doceria. Dani falou, até parece, né, amiga? Você é maravilhosa com essa barriga linda, com essa cintura fina. Mas é isso, gente. Abdômen, a gente constrói na cozinha, principalmente, tá? Vamos lá, gente. Mais perguntinhas. Gente, que horas tem, hein? 10:50, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo responder mais alguma. Tem uma aqui, bem específica de treino, tá? Mas vou responder, ó. Enteropatia do quadríceps pode ser causada por doença autoimune. Enteropatia do quadríceps é uma doença do tendão, né? É uma doença lá das partes moles, enfim. E aí, se a gente pensar em relação à questão de doença autoimune, poderia sim ser causada por uma artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, tá? E que tem muita influência alimentar. Aliás, gente, todas as doenças autoimunes, foi até bom esse gancho aqui para falar sobre a questão de doença autoimune, todas as doenças autoimunes têm influência alimentar, tem influência emocional, né, influência alimentar, e podem ser principalmente agravadas por uma má alimentação, tá? A Camilinha, acho que tá aí também, lá do Sem Glúten, etc, enfim, que também é celíaca, assim como eu tenho doença celíaca, tenho tireoidite Hashimoto, e o paciente que ele tem doença autoimune, qualquer doença autoimune, seja uma doença inflamatória intestinal ou qualquer tipo de doença autoimune, é um paciente que ele precisa de acompanhamento nutricional,
tá? Tratamento de doença autoimune envolve tratamento pela nutrição. A nutrição, a alimentação, ela pode tanto piorar muito, agravar muito um quadro de doença autoimune, assim como ela pode ajudar, ela não vai tratar sozinho o paciente autoimune, mas ela vai ajudar muito no quadro de um paciente com doença autoimune, tá? Então, aqui a enteropatia pode sim ter relação, é uma doença, né, do tendão. Legal, Malvina, eu vou te responder aqui. E pode piorar por conta de uma artrite descompensada, tá? A artrite tem muita relação com a questão do açúcar, tá? Com relação de quadro de resistência à insulina, então a gente, né, num paciente que ele tem artrite reumatoide, a gente precisa ficar muito vigilante em relação ao perfil glicídico desse paciente, como que está o açúcar, como que está a insulina desse paciente, como que está a hemoglobina glicada. Então a gente teria que fazer isso em uma investigação. A Malvina colocou, a pergunta foi minha, sou celíaca, estou com essa situação. O ortopedista mandou para reumatologista com essa indicação. Sim, e como eu falei, né, precisa fazer um acompanhamento nutricional, porque a alimentação, ela tem um poder tanto anti-inflamatório, quanto ela pode ter um poder muito inflamatório e piorar muito esses quadros de doença autoimune, tá bom? Espero que tenha ficado respondida aí a sua pergunta. Posso fazer só aeróbico para emagrecer? Então, pode fazer só aeróbico para emagrecer. O que eu falei, gente, exercício bom é exercício feito, tá? Mas, num processo de emagrecimento, algum tipo de estímulo que dê estímulo, né, de ganho de massa muscular e perda de gordura é muito interessante. Então, qualquer exercício que envolva incremento de peso, funcional, musculação, crossfit, seria muito importante nesse processo de emagrecimento para a gente buscar melhorar essa composição corporal, tá bom? Gente, olha só. São 10 para as 9, vou escolher mais uma aqui, se vocês tiverem mais alguma pergunta e quiserem mandar aí. Ficaram algumas perguntinhas aqui para trás, mas não vai dar tempo de responder tudo, gente. Não consigo me manter muito tempo na dieta e volto a engordar. Sim. E aí a gente tem que pensar, por que você não consegue se manter muito tempo na dieta, né? Será que é uma dieta muito restritiva? Será que você está fazendo uma dieta em que você não tenha prazer nenhum ao se alimentar? E aí a gente pensar num processo de emagrecimento, o que vai levar um paciente a emagrecer? Ele ter constância na dieta. E aí vocês conseguem se imaginar fazendo por muito tempo uma dieta que você não tenha nenhum prazer na sua alimentação? Que você tire tudo que você gosta? Que não tenha nenhuma refeição que tenha alimentos que você gosta de comer? Difícil, né? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é como é que tá essa dieta? Ela é uma dieta equilibrada? Você sente fome durante o dia? Você fica com fome? Nessa dieta tem alimentos que você gosta de comer? Você tem opções de substituição, por exemplo, com umas receitinhas, umas opções versáteis para quando você não está com vontade de comer um determinado alimento ou outro, enfim. Então a gente teria que avaliar bem isso, mas muitas das vezes é o que acontece. As pessoas, elas têm uma dieta muito monótona, muito sem sabor, muito sem variedade, e aí elas conseguem fazer aquela dieta por um período muito curto de tempo, tá? Eu pego muito paciente aqui que fala comigo assim, Ana, tá tão de boa de fazer dieta que eu tô conseguindo fazer dieta agora até final de semana. Aí eu falei, mas a ideia é exatamente essa, gente. A alimentação é de segunda a segunda. A gente tem que encontrar um padrão alimentar, uma dieta que a gente consiga se ver fazendo todos os dias da semana por um longo período de tempo, porque é isso que vai dar resultado, tá? Então é parar para pensar como que é essa dieta que você fez até hoje. Será que é a melhor opção para você? Gente, deixa eu ver se dá tempo de pegar mais um aqui. Fico estressada quando começo a fazer dieta, é normal? Então, gente, aí mais uma vez, né? Duas coisas a gente tem que considerar aqui. Primeiro, você ter muito claro na sua cabeça por que você está fazendo isso, tá? O que você quer. Isso tem que estar reforçado na cabeça, gente, o tempo inteiro, porque senão na primeira quebra-mola, a pessoa
larga tudo, tá? E entender que se você quer isso de verdade, que se é uma vontade realmente do seu coração de mudar, o processo, como eu falei, é seu. Então não adianta ficar estressada, a vida adulta é feita de escolhas, tenha forte, né, esse motivo na sua cabeça. Agora, em alguns momentos vai ser difícil? Claro que vai, gente. É fácil é deitar no sofá e ficar comendo biscoito, passando um pó de Nutella. Isso é fácil, né? Se alimentar bem, comer comida de verdade, fazer exercício, nada disso sempre é fácil. Mas, se eu tenho um objetivo, tudo que eu quero, eu preciso pagar um preço. Eu posso ficar deitado no sofá comendo biscoito e comendo Nutella. Isso vai me trazer um resultado para o meu corpo, para minha saúde, para minha estética, para tudo. Da mesma forma que eu optar por comida saudável de verdade, colocar meu corpo em movimento, cuidar da minha ingestão de água, cuidar da qualidade do meu sono, isso também vai me trazer retorno, né? E aí eu tenho que ter na minha mente colocando na balança, o que vale mais a pena pra mim, tá? Então, nada de ficar estressada, mulherada fazendo dieta aí, ó, nada de ficar descontando nos maridos, nos boys aí, o estresse, não precisa ficar estressada, dá pra fazer dieta, comendo comida gostosa, comida de verdade. Agora, o processo, mais uma vez eu falo pra vocês, o processo ele é individual, tá? E aí quem vai ter que passar por esse caminho é você. Não adianta tentar terceirizar essa responsabilidade, porque o processo é seu. E aí quem tem que encarar esse processo é você, tá? Olha só, gente, já estamos 8:55. Não consegui responder tudo, ficou mais coisa lá. Eu vou ver se eu faço um print das perguntas que ficaram e vou respondendo aqui amanhã, tá? Pra você, quem mandou pergunta não ficar sem resposta, tá bom, gente? Queria agradecer a todo mundo que tá aqui nessa hora da noite. Obrigada a quem ficou. Espero que tenha esclarecido algumas coisas. Assim, hoje foi bem diferente, mas assim, uma coisa mais solta para tentar, né, bater um papo realmente com vocês, assim como eu faço no consultório com os meus pacientes, com os meus alunos, enfim, de estar trazendo informação. Eu prometo que essa semana, prometo, vai dar tudo certo. Até sábado, vou postar mais um treininho lá no IGTV, gente. Eu não quero essa desculpa de que não faz exercício porque tá em casa, ou porque não vai pra academia, nada disso. Vamos abandonar essas bengalas, vamos colocar esse corpinho em movimento, tá? Vamos ver essa semana ou a outra eu venho aqui para contar um pouquinho como é que tá sendo esse processo do Covid, né? Que, ó, gente, mala, um troço chato. Mas, enfim, já estamos no final, quase faltando 2-3 dias aí de alta, né? Hoje estou me sentindo melhor. Falei aqui no início, para quem chegou agora, cada dia melhor. Só tô bem enjoada ainda, mas já tá passando, os antibióticos aí acabando, eu acho que também já vou começar a me sentir bem melhor. E aí vamos ver se eu faço depois, eu vou fazer uma live rapidinha contando como é que foi esse período aí, porque eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas, um monte de gente me manda pergunta de como tá sendo, como é que eu tô, como é que foi, enfim. Eu também tô sentindo muita falta de vocês, gente. Olha, eu amo trabalhar, não vejo a hora de voltar, mas tô feliz de estar aqui um pouquinho com vocês hoje, tá bom? Obrigada novamente aí todo mundo que entrou. Prometo que essa semana, amanhã, final de semana, vou aparecendo mais. Segunda-feira, se Deus quiser, estarei de volta na academia, no consultório. E é isso, gente. Obrigada mesmo quem tá aí, quem mandou as perguntas. Quem eu não consegui responder, prometo que eu vou fazer um print e vou respondendo aqui nos stories depois, tá bom, gente? Vou deixar a live salva no IGTV, vou colocar no YouTube também. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Muita saudade de todo mundo. Um beijão, boa noite.